É, vamos lá, gente. Chegou a hora, né? Um furacão tá passando pela minha vida nessas últimas 2 semanas. Eu tô ainda assimilando tudo, elaborando. Eu tô flutuando numa montanha russa emocional que eu nunca vivi, cara. Eu, eu sabia que seria agridoce essa minha decisão. Eu sabia que teria muita alegria e muita dor, mas eu não sabia que eu iria flutuar tanto e tão constantemente por essas pontas emocionais, né? Como você provavelmente já viu, e tá aqui no título do vídeo, né? Eu decidi sair da TNT Esportes e eu decidi aceitar uma proposta da Cazé TV, que muito me anima. E aí eu tô nesse pêndulo emocional entre a empolgação absurda pelo novo projeto, pela minha nova casa, e a dor da separação da casa que me formou, né? Eu entrei como um estagiário, como um universitário, e saio como um repórter um pouquinho menos idiota. Então, assim, a dor profunda da separação e a alegria ainda incalculável da empolgação tem feito parte da minha rotina, muitas vezes concomitantemente, né? Ao mesmo tempo. Às vezes eu vou mais pra lá, às vezes eu vou mais pra cá, eu tô passando por isso tudo. E esse vídeo, cara, ele é pra me abrir um pouquinho emocionalmente com você, explicar o que eu tô passando. Vou tentar fazer com que não seja tanto um vídeo de aguenta coração do Faustão, arquivo confidencial, mas eu quero falar um pouco dos sentimentos, eu quero explicar a minha decisão, eu quero te contar o que vem pela frente. E do que eu estou autorizado a falar, evidentemente, dos novos planos, mas como para eu chegar na Cazé eu precisei sair da TNT Esportes, eu vou começar pela saída, né? Nesse nosso vídeo de hoje. Foram 15 anos de TNT Esportes para os mais íntimos. Esporte Interativo, em fevereiro de 2011. Eu estava no 4º período da faculdade e eu passei na prova de estágio, entrei na equipe de apuração, dividida com tantas pessoas marcantes na minha vida. Eu vou reencontrar uma delas agora em breve, que é o Bruninho, né? O Bruno Magalhães. Eu entrei na área de apuração, mas desde a entrevista final para entrar nessa vaga, eu já estava de olho na reportagem, eu já tinha dito isso para as pessoas envolvidas ali naquele processo. E poucos meses depois, acho que foram 2, 3 meses, eu comecei a trabalhar na equipe de reportagem, até que as pessoas muito bondosas do esporte interativo, e eu coloco a Júlia Vieira como uma das principais, não só nesse momento, mas em vários dos meus momentos nessa estrada, essas pessoas decidiram dar uma chance para isso aí, ó. Olá, amigos do Caderno de Esportes. Olha, apesar do mau tempo e da chuva que caiu aqui no Rio de Janeiro durante o dia todo, o treinamento do Fluminense aqui nas Laranjeiras foi de casa cheia. Que molecote, né, cara? Assim, eu fico com uma vergonha absurda de ver isso aí, mas ao mesmo tempo eu não posso me cobrar porque eu era moleque e eu queria mostrar pra você como que, primeiro, eu sou a mesma pessoa aqui e nesse vídeo que eu acabei de te mostrar, e como que o esporte interativo ele foi um acontecimento muito raro, porque eram oportunidades imensas, impensáveis para uma garotada naturalmente verde, pouco madura, em tempos em que as redes sociais não eram tão centrais nas nossas vidas. Então, a exposição dos nossos erros, a exposição disso aí, né, que eu acabei de te mostrar, ela era recebida com menos fel. Então, deu tempo de errar. Deu tempo de eu me desenvolver enquanto indo para o ar no esporte interativo. Isso foi uma tempestade perfeita, sacou? Assim, eu tenho uma gratidão imensa, imensa, e noção completa da sorte que eu dei ali, né? De estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas corretas e sem ser julgado tanto, né? Se eu
hoje entro no ar com, com essa pessoa que você viu no vídeo, eu não volto pro ar, né? Eu não acho que haja algum lugar que daria espaço para alguém tão verde assim. E isso é uma pena, né? Eu fico com um pouco de pena da molecada que está entrando hoje e que tem esse desejo, ainda que seja mais legal e mais plural em termos de veículos que você possa trabalhar, e a sua própria rede social pode ser o seu próprio veículo. Você, por exemplo, um canal novo como a Cazé TV, você não tem tanto espaço para errar assim, porque se você coloca uma pessoa muito verde no ar, essa pessoa vai receber muita pancada. Então, cara, tenhamos um pouco de compaixão. Se você gosta do meu trabalho hoje, é porque muitas pessoas tiveram compaixão com esse começo aí que eu tive, sabe? Então, tenhamos um pouco mais de paciência e compaixão com as pessoas que estão começando. Pois bem, é, quem viu esse garoto aí totalmente troncho e achou que teria ali alguma possibilidade de sair algo bom, algo promissor, foram duas pessoas muito centrais na minha vida: André Henning e Vitor Sérgio Rodrigues. Foram duas pessoas que no meu primeiro ano ou no meu segundo ano de esporte interativo já começaram a me aconselhar, já começaram a conversar comigo. Cara, eu tô falando de André Henning e Vitor Sérgio Rodrigues, sabe assim? Pessoas que já tinham uma estatura, não só internamente, mas, né, para as transmissões esportivas brasileiras. E eles não tinham, portanto, nenhuma obrigação, de fazer isso, e fizeram, cara. E eu vou sentir muita falta. Enfim, desses dois, porque são pessoas que, enfim, eles vão estar, eles estão aí, né? Já conversei com os dois e são pessoas. Tudo que eu falar aqui de um pouco de melancolia mesmo, é muito mais porque a gente sabe que a rotina de trabalho, ela convoca a gente de uma maneira que você se aproxima das pessoas com quem você trabalha, né? Ainda que eu vou encher o saco do André, vou encher o saco do VS e vou encher o saco de outras pessoas que eu ainda vou citar aqui, mas você sabe que é difícil, né? Assim, a vida ela passa e tal, e enfim, uma parte de mim quer mais uma vez agradecê-los publicamente pelo que eles fizeram e ainda fazem por mim. Então acho que dá para dizer que eu não seria o jornalista que eu sou sem o VSR, e dá para dizer que eu não daria os passos que eu dei sem o André Henning. Os dois me ajudando em diferentes perspectivas ali. Eu não vou passar pelos 15 anos, tá? Eu não vou te encher o saco, não é arquivo confidencial. Mas eu preciso, claro, falar também dos correspondentes, né? Tem muita gente que eu deveria estar aqui dizendo o nome, mas eu não quero inflar esse vídeo ainda mais. Até porque não é um vídeo triste. É um vídeo para comunicar uma grande notícia para a minha carreira, que eu acredito que vai me colocar em lugares que eu ainda não habitei. E pessoalmente também eu vou reencontrar muita gente muito legal e eu já chego lá. Mas eu preciso dividir, acho que é legal para nossa relação eu dividir um pouco dessas ambiguidades emocionais que eu estou vivendo, tá? E eu preciso passar, para não passar por todos os nomes, eu vou me concentrar nas pessoas que você conhece, que estão no ar, e claro, nos correspondentes, portanto, né? A Carolina, que você, mais íntimo da TNT Esporte, já viu, mas se você não viu, você já viu imagens que ela fez, porque ela tem o maior talento de trato com imagens que eu já vi. Eu amo de paixão a Carol. O Arthur. A Tati, a Clarinha e o Marcelo, né? São pessoas que... Cara, é muito engraçado. Quando você vive o sonho impossível, que eu nunca sonhei de viver, de ser correspondente, você... Você vive vários privilégios, mas ao mesmo tempo você tem que
você tem que abrir mão de muita coisa, né? Assim, abrir mão de você estar no seu lugar, de você estar longe da sua família, de você. Então, os correspondentes, essa galerinha aqui, a gente se encontrou num lugar só nosso, né? Que era compartilhando muitas das mesmas dores e vivendo a mesma rotina e os mesmos sonhos e as realizações. Então, isso cria uma química e um grau de irmandade mesmo, assim, que é muito único. Que é muito único a essas pessoas aqui. E eu vou sentir falta dessas pessoas, ainda que entrem no mesmo que eu tô falando ali que eu falei anteriormente, de que vamos nos manter amigos. Eu preciso ligar para o Marcelindo toda terça-feira às 11 horas da manhã, horário de Brasília, para substituir o Fred e Beckler Explicam. E eu falo disso especificamente porque foi, sei lá, uma proporção muito grande da onda maravilhosa de mensagens que eu recebi nessas últimas semanas, nos últimos dias, especialmente depois que eu coloquei publicamente a minha saída da TNT Esportes. Muitas dessas mensagens falavam do Fred e Beckler Explicam. É um programa que eu vou sentir muita falta, é um programa que quem sabe um dia a gente não consiga reeditar, enfim, fazer de alguma outra forma. Talvez a nostalgia possa fazer bem também a essa química de trabalho com o Marcelo. Cara, o Marcelo, ele é um cara que... E eu acompanhei algumas das palavras muito bonitas que ele compartilhou sobre mim recentemente. E a gente se fala o tempo todo, né? Então, não é só falando aqui publicamente, mas publicamente também é importante que você saiba das pessoas importantes. E o Marcelo, ele foi, cara, sei lá, bicho, alguns desses encontros profissionais clicam de uma maneira muito única, né? E eu tive um encaixe, lá ele, com o Marcelo, muito bom. E acho que o Fred Beckler Explicam foi um golaço da TNT Esportes, porque a gente já tinha isso no MFM, a gente já tinha isso nas coberturas, mas a gente transformou isso em algo mais profundo, saindo do contexto o tempo todo, semanalmente, né? Então eu vou sentir muita falta desse programa também. Marcelindo Beckler. Então, cara, pois bem, ao mesmo tempo em que eu quero deixar pública, então, a minha gratidão e o meu carinho para essas pessoas, e eu já estou chegando na parte alegre somente dessa decisão, eu também, cara, eu falei para minha família esses dias, a reação quando eu comuniquei publicamente, os comentários no post que eu fiz lá no Instagram e no Twitter, cara, assim, foi um chá de revelação do carinho que muitas pessoas têm comigo, e possivelmente você que está aqui também, assim. E eu queria agradecer de coração, cara, assim, é uma coisa que me deixa muito impressionado, muito chocado. Eu não assim, é um chá de revelação mesmo, assim, eu não tenho noção. É um chá de revelação não brega, né? Porque o chá de revelação é um conceito muito brega. Mas foi algo... Cara, eu li todos, eu fiquei extasiado. A minha mãe leu todos, imagina uma mãe lendo tantos comentários legais, né? Então queria agradecer se você fez e faz parte dessas pessoas, e se está comentando nesse vídeo aqui, eu te agradeço mesmo, porque foi muito importante no momento em que você começa a se desprender emocionalmente de algo que você teve como rotina por 15 anos. Eu estou começando ainda a me preencher pelo que eu vou passar a chamar de rotina, e eu estou muito animado para isso tudo. E no meio desse caminho, quem me preencheu foi você, emocionalmente, por favor. Então foi muito bonito, cara. E aí, eu também preciso, até como parte de algo sugerido pelas conversas na terapia, que eu faço semanalmente já tem anos, trabalhar um pouco a noção do meu valor mesmo, assim, sabe? E eu preciso entender que
para além da ajuda das pessoas, tem muito do que eu fiz também, do que eu conquistei meio que na marra, né? Eu acho que a maneira como eu me descobri como acho que um bom entrevistador é minha, a maneira como eu encontrei o meu tom de falar que possivelmente faz com que você veja meus vídeos 2 vezes ou 3 vezes na velocidade normal, eh, também é uma conquista minha de ter, no meio de tanta correria, ter encontrado um pouco mais de pausa e um pouco mais de, sei lá, de um outro tom aí, e eu acho que isso ter sido, apreciado pelas pessoas, tem muita gente que não gosta e tá tudo bem, é uma conquista minha também. Então eu tenho que entender que esse passo que eu tô dando também é uma valorização do que eu consegui, né? E muito por conta de você também que tá aqui. Mas não vou terceirizar mais uma vez o que eu consegui conquistar, porque eu acho que isso é uma coisa que eu preciso ter esse orgulho, essa vaidade branda aí, vai, e eu preciso trabalhar um pouco isso. E esse orgulho ele tá radiante, irradiando com essa oportunidade enorme de ir para a Cazé TV, cara. Eu tô muito, muito empolgado profissionalmente, porque eu vou, como disse, né, pisar em lugares que eu nunca pisei antes. Eu vou experimentar coisas diferentes. Eu tô muito animado com isso. Parte da minha decisão também é por, cara, eu ainda me considero relativamente jovem, com 36 anos de idade, com carinha de 58. É... Eu ainda acho que eu preciso, né? O esporte interativo, o TNT Esporte, foi o meu único emprego no jornalismo. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente e eu acho que isso casou com tudo. Cara, esse projeto da Casé é uma coisa que me deixa um pouco atordoado positivamente, assim. É muita coisa muito grande o tempo todo, né? E eu tô louco pra chegar e começar a colocar a mão na massa. E pessoalmente eu vou reencontrar várias e várias pessoas que fizeram parte dessa estrada, né? E eu fiz parte um pouquinho da estrada delas. E vou falar das pessoas que você conhece que estão no ar, né? Luizinho, Beltrão, Simões, Bruninho, Donan, Bárbara Coelho, Lucas Pedrosa, Rafael Oliveira, o Casimiro, evidentemente. O Cristiano Ronaldo, não sei. Não sei se eu vou encontrar o Cristiano Ronaldo. Tantas outras pessoas nos bastidores que você não conhece, eu vou reencontrar. E também tem várias outras que eu não conheço e tô louco para conhecer. E aí vamos ao que interessa por fim, né? Quais são os meus próximos passos, o que eu tô autorizado a falar em relação a eles? Eu vou ser comentarista na Copa do Mundo. Então eu vou tentar ser 5% do que é o Vitor Sérgio Rodrigues e do que está fazendo brilhantemente o Marcelo Beckler saindo da reportagem e voltando para os comentários. Então eu vou para o Rio de Janeiro, ficar praticamente 2 meses, comentando os jogos que eu ainda não sei quais são. E vou precisar muito dos seus... Eu estou pensando em uma palavra que não seja feedback, né? Mas dos seus retornos aí, criticando, enfim, me trazendo, por favor, alguns pontos, porque ainda que comentar enquanto análise é uma coisa que eu faço aqui, eu acho que eu faço ok, num nível razoavelmente bom. Comentar jogos é outra coisa, né? Eu tô muito curioso para ver como é que eu vou me encaixar a isso. Eu vou para o Rio de Janeiro para a Copa do Mundo, mas eu volto para Manchester, tá? Eu não vou abandonar a Inglaterra, atenção. Eu não vou abandonar a Premier League, atenção. Eu não vou abandonar esse canal, atenção. Então, assim, muito do que a gente já se encontra vai permanecer como está. O meu canal vai continuar aqui, eu vou continuar em Manchester, eu vou continuar na Inglaterra, eu vou continuar dando atenção para a Premier League. Mas é claro que eu vou dar atenção ao que a Cazé TV quiser que eu dê atenção dentro de tantas transmissões que eles têm no menu deles do futebol europeu. Eu me despeço da Liga dos Campeões, né? Cada escolha é uma renúncia. Foram 7 finais de Liga dos Campeões, eu estava próximo da 8ª.
de Kiev em 2018, né? Real Madrid e Liverpool, até a passada em Munique, com o título do PSG. Foram 7 coberturas de final de Liga dos Campeões. E eu estreio com a Casa TV na final da Europa League. Agora, na quarta-feira, dia 20, Aston Villa e Freiburg, no estádio do Besiktas, em Istambul. Então eu vou para Istambul, faço a final da Europa League, transmissão da Casa TV, eu espero você. Os torcedores do Aston Villa, eu vi um vídeo muito bonito de um garoto da página do Aston Villa no Brasil, chorando, e acho bonita quem consegue criar essa conexão mesmo à distância. Eu espero que você esteja com a gente nessa decisão tão importante para o campeão da Champions, atenção, Aston Villa. E de Istambul eu já viajo para o Rio de Janeiro, e antes mesmo da Copa você vai me ver no ar na programação da Casa TV, em algumas transmissões da Casa TV, já arriscando-me um pouco como comentarista, mais do que como repórter. Ele tem muita coisa pela frente, tá? Tem novidade que vem pela frente que a gente ainda não pode contar, mas eu já quero deixar esse mistério no ar para você. Cara, eu tô muito animado. É uma decisão que foi difícil, ao mesmo tempo em que foi fácil. Foi difícil deixar tudo que eu vivi, o que eu poderia viver com a TNT Esportes, mas foi muito fácil também por escutar e entender tudo que a Cazé TV pode oferecer para mim, para você, e eu acho realmente uma lindeza reencontrar o Casemiro, que eu conheci como estagiário, sendo tudo isso que ele é. Sócio de Cristiano Ronaldo, né? Assim, é uma lindeza acompanhar essa trajetória dele, e agora eu vou me juntar à trajetória do Casemiro e companhia. Então é isso, cara. Eu acho que eu meio que respondi basicamente tudo, né? E talvez tenha me estendido um pouco demais, emocionalmente inclusive, mas acho que faz um pouco parte da graça da nossa relação por aqui. Um beijo.